É uma verdade universalmente conhecida que meninas, no seu processo de se tornarem mulheres, vão ter algumas fases no seu desenvolvimento. Também é uma verdade universalmente conhecida que algumas dessas fases, infelizmente, vão ser a de eu não sou como as outras garotas e de cool girl. A cool girl. Para você que não está familiarizado com o termo, eu vou deixar uma pessoa melhor explicar o que ela é. No caso, essa pessoa é a Gillian Flynn, ou melhor, a própria Amy Dunne, protagonista do romance Garota Exemplar e do filme do mesmo nome. A garota legal. Os homens sempre dizem isso como um elogio definidor, não é? Ela é uma garota legal. Ser a garota legal significa que eu sou uma mulher gostosa, brilhante, divertida, que adora futebol, pôquer, piadas indecentes e arrotos, que joga videogame, bebe cerveja barata, adora homenagem a trois e sexo anal, e enfia cachorros quentes e hambúrgueres na boca como se fosse anfitriã da maior orgia gastronômica do mundo, ao mesmo tempo que de alguma forma mantém o manequim 36. Porque garotas legais são, acima de tudo, gostosas. Gostosas e compreensivas. Garotas legais nunca ficam com raiva. Apenas sorriem de uma forma desapontada e amorosa e deixam seus homens fazerem o que quiserem. Vá em frente e cague na minha cabeça, não ligo, eu sou uma garota legal. Os homens realmente acham que essa garota existe. Talvez se deixem enganar porque muitas mulheres estão dispostas a fingir ser essa garota. Durante muito tempo a garota legal me ofendeu. Eu costumava ver homens, amigos, colegas de trabalho estranhos babarem por essas medonhas mulheres fingidas e eu queria sentar com esses homens e dizer calmamente: você não está saindo com uma mulher. Você está saindo com uma mulher que viu filmes demais escritos por homens totalmente estranhos que gostariam de acreditar que esse tipo de mulher existe e poderia beijá-los. Tinha vontade de agarrar o pobre coitado pela lapela ou mochila e dizer: a piranha na verdade não gosta tanto de cachorros quentes com chili. Ninguém gosta tanto de cachorros quentes com chili. E as garotas legais são ainda mais patéticas. Elas nem sequer fingem ser a mulher que querem ser. Fingem ser a mulher que um homem quer que elas sejam. Ah, e se você não é uma garota legal, imploro que você não acredite que seu homem não quer a garota legal. Pode ser uma versão ligeiramente diferente. Talvez ele seja vegetariano, então a garota legal adora carne de soja e é ótima com cachorros. Ou talvez seja um artista de vanguarda, então a garota legal é uma nerd tatuada e de óculos que adora revistas em quadrinhos. Esperei pacientemente, anos, para que o pêndulo oscilasse para o outro lado. Para que os homens começassem a ler Jane Austen, aprendessem a tricotar, fingissem amar a revista Cosmopolitan, organizassem festas de scrapbooks e dessem os amassos entre si enquanto nós assistíamos, babando. E então diríamos: ele é um cara legal. Mas isso nunca aconteceu. Em pouco tempo, a garota legal se tornou a garota padrão. Os homens acreditaram que ela existia, não era apenas uma garota dos sonhos e 1 milhão. Toda garota tinha que ser essa garota, e se você não era, então havia algo de errado com você. Mas é tentador ser a garota legal. Para alguém como eu que gosta de vencer, é tentador querer ser a garota que todo cara deseja. Não posso dizer que não gostei de parte daquilo. Comi biscoitos recheados de marshmallow e andei descalça, parei de me preocupar. Assisti a filmes idiotas e comi comidas cheias de aditivos químicos. Não pensei 2 lances à frente em relação a tudo, e esse foi o segredo. Bebi uma coca e não me preocupava. Assistíamos a um filme idiota e eu não me preocupava com o sexismo ofensivo ou a falta de minorias nos papéis principais. Nem sequer me preocupava se o filme fazia sentido. Não me preocupava com nada que vinha depois. Nada tinha consequência, eu estava vivendo o momento, e podia sentir que ficava cada vez mais superficial e burra, mas também feliz. Provavelmente fui mais feliz naqueles poucos anos fingindo ser outra pessoa do que jamais fui antes ou depois. Não consigo decidir o que isso significa, mas aquilo tinha de terminar, porque não era real, não era eu. Agora eu sei o que alguns de vocês vão dizer, vocês que viram o filme ou que leram o livro, que a Amy não é a pessoa mais confiável e não é, com certeza, a mocinha da história. Isso não é realmente discutível, tá bem na cara.
mas em uma coisa ela acertou na mosca. E essa coisa foi definir o que nós, mulheres, sabíamos desde meninas, mesmo que não tivéssemos um nome para isso. Todas nós já tivemos a fase de cool girl. A epítome de tudo que nos foi ensinado que os homens queriam e que nos nossos momentos de insegurança se torna a entidade que nos assombra, quando achamos que não somos o suficiente ou cansamos de usar a máscara. Alguém que está ali, sem defeitos, feita sob medida para agradar e atender às expectativas dos homens. Você diz, eu sou um dos caras, não sou como as outras. Eles dizem, você não é como as outras. E você adora. A cool girl também é a epítome da negação de tudo que nos faz mulherzinhas. Seja o apego romântico por alguém, ou a vontade de usar maquiagem, ou a vontade de assistir filmes água com açúcar, ou fazer compras. Porque ser mulherzinha não é cool. All you hear women say is, I'll just have a salad. Where's my lip gloss? I think this element should be called radium. That last one was Madame Curie. I figured that out. You know what, she was kind of an honorary man. She had a penis made of science. She had a penis made of science. Isso está tão enraizado na nossa cultura que já vem enlatado desde a música que consumimos até os filmes que assistimos. Os filmes de mulherzinha. Não me entenda mal, eu gosto de muitas coisas que são inerentemente masculinas. Eu genuinamente gosto de uísque sem gelo, na maior parte do tempo fico sem maquiagem e com um all-star mais sujo que a reputação da família Bolsonaro, e fujo de filmes água com açúcar. O meu problema começou quando, pouco tempo atrás, eu percebi que também gostava de vestidos e saltos. Não de usá-los o tempo inteiro, mas de vez em quando eu percebi que eu me sentia bem usando essas peças. Fui percebendo que, ao contrário do que o meu alter ego adolescente complexado pensava, eu gostava de comprar sapatos e sair com eles. E que, pasme, também gostava de me maquiar alguns dias e me sentia bonita e diferente quando fazia isso. E que quando eu tava num dia ruim, fazer isso e ver um filme água com açúcar é bem previsível, me deixava com o coração mais leve. Mas toda vez que eu segurava o pincel de esfumação que eu achei que não precisava, mas resolvi testar, eu pensava, droga, eu tô levando 40 minutos pra fazer essa maquiagem, que perda de tempo, que futilidade. Toda vez que eu comprava um sapato novo, e digam o que quiserem, ter um sapato de salto alto bonito e confortável, levanta o dia de uma mulher. No meu coração eu estava feliz, mas na minha cabeça ainda era um guilty pleasure. Eu estava ficando fútil. Com o tempo eu fui estudando meu estilo, percebendo que ficava melhor em mim e fui melhorando ele cada vez mais. Eu fui não só a cool girl, mas também uma muito bem interpretada Manic Pixie Dream Girl. Aquela criatura cinematográfica cintilante e superficial que só existe na mente de roteiristas e diretores sensíveis para ensinar jovens homens melancólicos a abraçar a vida e as suas aventuras. Basicamente uma coadjuvante usada para desenvolver a narrativa do protagonista masculino. Ela na verdade não tem vida própria, não tem família, emprego ou interesses que a gente possa ver na narrativa. A Manic Pixie Dream Girl e a Cool Girl muitas vezes andam de mãos dadas, formando um megazord de estereótipos femininos. E muitas meninas, vendo elas em livros e filmes, se identificam. E por muito tempo, eu me identifiquei também. A atenção que eu já tinha antigamente por ser um dos caras e não uma dessas garotas chatas e fúteis foi aumentando. E eu não vou mentir, por um tempo eu me deliciei muito com ela. Eu gostava de ser a cool girl. A máscara me caía muito bem. Eu não tinha medo de comer um hambúrguer gigantesco no primeiro encontro, ou de pedir uma cerveja em vez de algum drink que eu gostasse. Porque por mais que eu gostasse mais no começo que cerveja, drink é coisa de mulherzinha. Eu saí com um monte de gente diferente sem perspectiva de me apegar, porque esperar que a conversa divertida das últimas 2 semanas continuasse depois de uma ficada era coisa de mulherzinha. Eu não surtava quando tudo que o cara queria era um projeto de atriz pornô pra dar uma gozada barata num sexting.
Às vezes eu deixava rolar e só parava de responder depois, ou bloqueava, mesmo que o cara merecesse uma surtada. E eu perdia a conta de quantas vezes os caras pareciam legais a princípio, mas logo projetavam a própria insegurança em mim, e me colocavam num pedestal de perfeição. Mesmo que eu repetisse várias vezes que eu não estava nesse ideal de perfeição, que eu não era perfeita. Mesmo que no momento eu só quisesse conversar com outro ser humano. 2 dicas para vocês. A primeira, nenhuma mulher, nem a mais insegura, vai curtir de verdade se você disser a cada 15 minutos que ela é linda, ou perfeita, ou gostosa demais. Nenhuma. E a segunda, a Summer não era uma vadia. Talvez ela só tenha cansado de bancar a cool girl e ser preenchida pela imaginação do Tom. E aí, meus queridos, nós podemos ter 2 problemas de ordens diferentes. O primeiro é você descobrir que você foi a cool girl durante todo esse tempo. Normalmente você percebe isso quando você vê que todas as interações que você tem com o sexo masculino seguem o mesmo roteiro e você quer mais do que isso. O que vai ser muito difícil de encontrar porque os homens gostam de acreditar que eles conquistaram uma cool girl. E quando chega o dia que você vai querer ser você mesma, pode ter certeza que eles não vão gostar. A grande maioria quer uma cool girl e pagaria por ela, paga por ela. E não só por isso, mas porque você também vai ter tanta autoconsciência que a partir do momento que você começar a identificar esses padrões nas suas interações com os homens, você vai sentir nojo deles e de você mesma por ter perpetuado isso por tanto tempo. Esse também é um dos motivos pelos quais não se assiste Garota Exemplar em encontros. Fica a dica. O segundo problema, de uma ordem completamente diferente, é você nunca superar a fase da cool girl. Como muitas outras coisas na vida, em algum momento a gente pensa assim, mas é isso que as fases devem ser, né? Momentos de transição. Se você já passou dos 22 anos de idade e ainda se identifica com a cool girl, a garota que não é como as outras garotas e é como um dos caras, com a Manic Pixie Dream Girl. Se você acha que não precisa de amigas mulheres, porque mulheres são venenosas e fofoqueiras, e invejosas e fúteis, boy, eu tenho uma notícia pra você e não é das boas. Faz parte do processo de crescimento perceber onde nós estamos errando. Faz parte do processo de crescimento procurar se autoconhecer e procurar se melhorar. Não é hipocrisia fazer isso, é crescer. E se você acha que tudo que eu falei é baboseira e você realmente não precisa disso, eu só quero deixar um lembrete. Uma hora, a máscara sufoca.